Olá, cabeças náuticas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Martins e nesse vídeo eu vou falar das 10 dores e cuidados comuns para quem tem ou tem o sonho de ter um barco inflável. Assista o vídeo até o final porque vai ter muitas dicas importantes e acompanhe comigo. 10 dores que você precisa saber se quer ter um barco inflável. Vamos começar, mas antes já vou pedir o seu like para ajudar o canal a crescer. Número 1. Escolha do modelo. Como encontrar um barco inflável ideal para você? Pesquise diferentes tipos de barcos infláveis disponíveis aí no mercado. Aqui no Brasil a gente não tem muitos, mas tem alguns que você pode escolher e é importante que você pesquise um pouco para saber se aquele está dentro da faixa de preço que você quer gastar e do que você pretende fazer com o barco, né? Se você vai usar para passeios tranquilos, a lazer, para pesca, para outras atividades esportivas. Quantas pessoas você vai levar no barco, né? Você vai navegar sozinho, que não é nunca o ideal, sempre é bom em par, pelo menos, né? E pensar também assim, se você vai navegar, que tipo de água você vai navegar? São águas agitadas, águas paradas, né? Se é rio, se é mar, se é lago, né? Você precisa pensar nisso, porque isso é importante para definir o tipo de embarcação que você vai comprar. Se vai navegar sozinho ou com a família, é fundamental essa escolha, né? Então leia as avaliações, se possível, experimente antes de comprar o barco. Converse com quem tem um barco igual. Você viu um modelo, veja alguém que tem um barco igual, pesquise na internet, né? A comunidade do pessoal que curte barco e tal, é bem bacana, todo mundo um ajuda o outro, né? Então dê uma pesquisada, eu estou fazendo um vídeo aqui para ajudar você também. Assista vídeos aqui no YouTube que eles vão te ajudar. Número 2. Transporte e armazenamento. Estratégias para facilitar a mobilidade são importantes. Opte por modelos leves e portáteis que possam ser facilmente transportados e armazenados. Geralmente quem pensa em ter um inflável é porque já não tem muito espaço e tem dificuldades para guardar um barco normal, né? Então verifique se cabe, né, no seu veículo também esse barco, né? Então não basta ele caber na sua casa, provavelmente vai caber, mas ele tem que caber no carro também. Geralmente os barcos infláveis não são muito grandes, né? A gente tem barcos infláveis grandes, com casco duro e tal, mas acho que não é o caso aqui. A gente está falando de barcos menores para iniciantes, né, na navegação. Então pense nisso para evitar de ter uma carreta. Acho que essa é a ideia também, né? Levar o carro numa bolsa que possa caber no carro e que você não precise de carreta para transportar. Tanto o barco como os equipamentos precisam ser transportados adequadamente. Se você está considerando ter uma embarcação pequena, como um inflável, já deve ser porque você não tem muito espaço para ter um barco maior. Ou seja, porque você quer mobilidade também. Talvez você queira navegar em vários lugares diferentes, né? E é importante um barco que você possa desmontar, pôr no carro e levar para outros lugares. Então pense um pouco em qual é o seu caso para poder escolher um barco adequado para você. 3. Estabilidade e segurança na água. Garanta uma experiência segura. Navegar e transportar pessoas é divertido, mas não é brincadeira. Você é o capitão de sua embarcação, responsável pela sua segurança, das pessoas que você leva, do seu barco, das pessoas que estão nos outros barcos e das pessoas que estão na água. Além dos animais também. Aliás, vamos preservar sempre a natureza e tomar cuidado para não prejudicá-la. Vamos curtir a natureza, mas com cuidado. Certifique-se de escolher um barco inflável com boa estabilidade e capacidade de manobra. Nunca ultrapasse a capacidade de peso do seu barco e nem da quantidade de pessoas. Use equipamentos de segurança adequados como colete salva-vidas e familiarize-se com técnicas de segurança aquática. O ideal é você tirar uma carteira de arraiz, o arraiz amador, mesmo que você não vá utilizar motor, porque assim, se você for utilizar motor no seu barco, tem que ter o arraiz. Mas se você for tocar ele a remo, não precisa ter. Mas é bom fazer, porque aí você terá treinamento de segurança e de salva-vidas, né, também. E vai entender um pouco mais de navegação. Isso vai ajudar você a ter uma experiência bem mais legal no seu barco e se divertir muito mais, sem correr riscos, né? 4. Montagem. Pensem em estratégias para facilitar a preparação de todo o equipamento. Adquire uma bomba de ar eficiente e prática, para na hora de montar não demorar muito para encher o barco, de preferência elétrica, que você ligue na bateria ou possa ligar no seu carro, né? É importante que você tenha uma bomba manual também, que geralmente vem com o barco, para você poder levar no barco, em caso do barco furar, de alguma emergência, você tem uma bomba manual para encher ali, independente de onde você estiver com o barco. Pratique a montagem antes de sair para a água. Treine isso
isso já em casa, treina na garagem da sua casa, antes de ir para o mar, antes de ir para a praia, para o lago, para o rio, né? Antes de sair com o barco, você tem que estar craque no seu barco, você tem que entender da sua embarcação. Então, pratique encher, murchar ela, enrolar, guardar, colocar os equipamentos, isso vai te ajudar também, isso é muito importante. Faça testes de segurança, simule o que você faria em caso de algum problema no seu barco, se o barco furar, qual é a sua reação, né? Como que você vai resolver isso? Isso tem que estar praticado antes, para na hora você não correr risco e dar tudo bem. Meu barco já furou, eu navegando com várias pessoas, com criança no barco, e foi tudo bem, as pessoas nem perceberam, eu levei o barco na boa, fui controlando ali o quanto ele estava murchando, era um furinho pequenininho, e o barco tem várias divisões, então furou só um pedacinho, murchou só naquele pedaço, e ninguém nem percebeu. Depois, logo em seguida, eu já fiz, né, já corrigi ali o buraco, tampei, e ficou ótimo. Número 5. Durabilidade e manutenção. Mantenha seu barco em boas condições e limpo. Escolha materiais resistentes e faça a manutenção adequada do barco, como enxaguar o barco com água doce, né, o que a gente chama de adoçar o barco. Limpe bem ele, seque bem antes de guardar. Barcos infláveis, né, a lona pode mofar, então ele tem que ficar bem seco antes de você enrolar e guardar, porque você não sabe quando você vai usar de novo, né? Então enrole ele com cuidado e coloque todos os equipamentos guardados juntos, né, em alguma sacola, tudo sempre junto, porque assim você não perde nada e garante que no seu próximo passeio você não vai esquecer nada também, nenhum equipamento, principalmente os de segurança. Faça o armazenamento correto e reparos imediatos em caso de danos. Então, não falei que essas dicas eram muito importantes? Vamos em frente, tem mais 5 dicas bem legais aí para você se tornar um marinheiro de primeira. Número 6, experiência de remo. Remo é muito importante, pessoal. Desenvolva sua técnica de remada para aproveitar ao máximo o esforço que você vai fazer para remar. Remar não é fácil, não é só pegar o remo e botar na água, não. Tem que ter técnica para remar, você precisa desenvolver isso, você precisa treinar, porque o remo pode te salvar. Numa pane do motor, é no remo que você vai voltar para casa. Aprenda técnicas eficazes de remo para maximizar a eficiência da sua remada e o seu esforço. Existem várias técnicas de remo para diferentes condições de água e objetivos, né? Se você quer correr mais, se você está passeando, se você está contra a corrente, a favor da corrente, e nunca saia sem remo. O motor pode falhar mesmo e você vai ficar à deriva, porque você não vai ter nem como usar o remo ali de leme, né? O remo também ele é importante por isso, ele pode ser um leme para você ir para a borda do rio e para a borda para se salvar de alguma situação de perigo. Número 7. Limitações de espaço dentro do barco. Planeje bem o uso do espaço que é limitado dentro de uma pequena embarcação. Os infláveis são bem menores do lado de dentro do que do lado de fora. E se tudo não estiver em seu devido lugar e você tiver um problema com o barco, você pode se atrapalhar, se machucar ou machucar alguém que você está levando no barco. Tente aproveitar ao máximo o espaço disponível. Teste as possibilidades de arranjo dentro do barco. Aonde você vai colocar a âncora, aonde vai colocar a bateria. Dá uma planejada nisso. Faça isso antes de colocar o barco na água. Até mesmo em casa, né? Como eu falei, né? No caso do treino do barco, isso também faz parte, né? Treine em casa. Treine montar o barco. Treine desmontar o barco sempre. Utilize compartimentos de armazenamento como bolsas, caixas e considere acessórios compactos e que eu possa organizar melhor esse espaço, que é tornar o espaço mais eficiente dentro do barco. Considere também ter coisas, caixas estanques que não vão molhar caso você leve documentos dentro do barco e caixas que flutuam caso o barco vire, que isso vai te ajudar também. Número 8. Condições climáticas. Navegue só na segurança. Esteja sempre atento às condições meteorológicas. Se você tiver alerta de chuva, mesmo que leve, não saia. Barcos infláveis são mais difíceis de navegar com eles. É mais difícil de controlar um barco inflável do que um barco de alumínio, um barco de fibra. Tem que tomar muito cuidado. Você pensa assim, mas nós vamos perder o passeio. Perde o passeio, marca para outro dia. Não se arrisque nunca. Água não é brincadeira, barco não é brincadeira e barcos infláveis menos ainda. Eles são seguros, né? Tanto é que se usa barco inflável para fazer resgate. Mas tem que tomar cuidado. Quando é tudo seguro, quando você faz tudo direito, né? Quando faz coisa errada, aí a segurança já cai bastante, né? Então evite águas agitadas ou condições climáticas extremas. A qualquer sinal de mudança de tempo, volte, pare em alguma margem, volta, não insista em nada, larga tudo e vai embora. Não espere piorar.
tem que tomar decisão rápida e cair fora. E não é só chuva não, tá, gente? Vento forte, neblina. Neblina pode ser perigosíssimo. Tem casos de neblina que você não enxerga a margem. No lago você não enxerga a margem. Você fica perdido, você não sabe nem para que lado ir, né? Então é uma coisa muito perigosa. Você pode atropelar alguém e ser atropelado. Então esteja preparado para tudo, com roupas adequadas. Como reagir em caso de mudanças repentinas de tempo, né, de chuva, de vento. Leve sempre água potável dentro do seu barco e algum alimento, tipo barrinha, bolacha. Pode ser que você tenha que esperar um tempo na margem até poder voltar a salvo. E faça isso, vá para a margem, saia da água, porque é realmente muito perigoso. Número 9. Experiência de navegação. Pesquise sobre o mar, rios, lagos, pesquise sempre sobre aonde você pretende navegar. Veja mapas, converse com pessoas que conhecem a região. Se possível, faça um reconhecimento embarcado com alguém que conheça, que tem experiência do local onde você pretende navegar, né? Dá um passeiozinho já antes para saber ali onde tem problema, onde não tem problema, onde vai correr tudo bem, para você não ter surpresas depois, né? É super importante isso. Seja desconfiado, não é para ser corajoso na hora de navegar. Coragem não combina com segurança. Seja assim confiante, consciente na preparação que você fez. De preferência, nunca saia sozinho, principalmente por onde você não conhece. Pesquise também o clima da região, né? As profundidades, as correntezas. Embarcações pequenas são leves, o barco inflável é muito leve e ele é mais fácil de acontecer coisas com eles, né? É mais fácil de virar, é mais fácil do vento levar para longe, né? E, principalmente sem motorização ou com uma motorização fraca. E geralmente barcos infláveis não têm motorização muito forte, né? Tudo isso pode dificultar e criar situações indesejáveis para você. Ao explorar novos locais, seja consciente sobre as regras locais e ainda assim aproveite para descobrir novas paisagens. Número 10. Descarte responsável. Como tudo, o barco também tem uma vida útil. Vai chegar um dia que ele vai chegar no fim. Dá para reformar um pouco, dá para fazer umas colagens ali na parte que descola, mas chega uma hora que chega no fim. Sempre considere opções de descarte responsáveis. Procure reciclar ou doar algumas peças, evitando ao máximo o descarte em locais inadequados, principalmente nas margens dos lagos e dos rios, que é justamente onde você vai curtir, né? A gente vai passar e tem um monte de barco jogado, não vai ser bacana. Então, veja a validade do seu barco, eles têm validade, barcos infláveis têm validade, ele tem elementos colados que costumam descolar, portanto fique esperto com a manutenção e durabilidade do seu barco. Essas soluções podem ajudar a minimizar os desafios e maximizar a experiência ao adquirir um barco inflável e poder se divertir de verdade, né? Você tem que garantir uma navegação segura, divertida, para você e para seus convidados do passeio. Tem que ficar de colete salva-vida vestido, não adianta colete salva-vida no barco, porque na hora do vamos ver, na hora do desespero, não dá tempo de pegar o colete salva-vidas. Você estando de colete salva-vidas, você vai ter mais condição e tranquilidade, né? De vez de você estar tentando pôr o colete, você vai estar resolvendo o problema, ajudando as outras pessoas que você está levando no barco, que já devem estar com o colete vestido também. Eu não ando com as pessoas sem colete salva-vidas. Eu sei que às vezes é chato, esquenta, mas não tem essa. Segurança em primeiro lugar. É isso aí, pessoal. Ainda tem muitas outras questões que eu vou tratar em outros vídeos. Mande suas dúvidas, comentem esse vídeo e comentem tudo que vocês quiserem saber sobre barco inflável. O que eu souber responder, eu vou responder. Vejam a playlist náutica aqui do canal Cabeça Facetada sobre o Intex Mariner 4. O link está na descrição, que é o barco que eu tenho. Até o próximo vídeo e sigam o Cabeça Facetada para não perder nada. With playlists that make you wanna dance and run, Rogerio's vlogs filled with laughter and delight, artistic creations in plain sight, cats and boats, impressions so grand, Gennado's Facetada, the best in the land, from 3D printing to product reviews. This channel's got everything